Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Bom dia, graça e paz. Estamos agora nos reunindo para mais uma EBD, não é mesmo? Espero que o Senhor te abençoe, né? Nessa lição, uma lição, personagem bem bacana, muito conhecido de nós, até mesmo das crianças. Também um texto bíblico muito longo. Eu te desafio a fazer a leitura completa desse texto, né? Durante esse dia ou durante essa semana, para que você possa conhecer mais da vida desse grande homem de Deus que foi José. A gente conhece como José do Egito. Você pode ver a narração da história dele do capítulo 37 de Gênesis, o verso 1, capítulo 37 do verso 1, até o capítulo 50, verso 26. São lições extraordinárias para a nossa vida. E além dessas lições que eu vou tirar agora, eu tenho certeza absoluta que Deus vai falar, né, através da Bíblia ao seu coração e vai te dar outras lições para você, além das que vamos ver. Que o Senhor ilumine as nossas mentes, né, esse início de manhã, para que possamos tirar do texto o melhor. Eu vou começar com a leitura do texto. Vou fazer apenas uma pequena leitura e que nós vamos ter assim uma ideia, né, completa daquilo que aconteceu na vida desse homem de Deus, José. Nós vou ler agora, né, Gênesis capítulo 50, já no finalzinho da história, a partir do verso 18, e diz assim: Depois também vieram os seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui por teus servos. E José lhes disse: Não temais, porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar em vida a um povo grande. Vamos orar? Senhor, obrigado por essa manhã, podemos estarmos diante de Tua Palavra e aprendermos, ó Pai, com a vida de José. Ensina-nos, ó Pai, a ser melhores cristãos, a também aprender a viver nas adversidades da vida. Adversidades que estão inerentes à nossa própria vida, a vida humana. Obrigado, ó Pai, por estar cada dia nos ensinando. Abençoa a minha vida e abençoa a vida dos meus irmãos que estão ouvindo agora. Em nome de Jesus. Amém. Com certeza você conhece a vida de José. José do Egito, né? E as maravilhas que Deus fez através da vida dele. Nós estamos na lição número 2, né, da revista Palavra e Vida. Quando a adversidade e a injustiça. Então aí vamos estar vendo um pouco aí da vida de José quando ele passa por adversidades, né, e também injustiça. Então, só para a gente lembrar, na lição anterior nós aprendemos um pouco sobre o sentido, né, em relação sentido das provações, né, que nós temos em relação com vistas, né, à vida de Abraão. Então nós vimos aí tudo aquilo que Abraão passou, as aprovações, né, que ele passou, e como nós também podemos e vamos passar por provações, né, e precisamos ser aprovados nessas provações. Provações vêm para lapidar, né, a nossa vida, vêm para fazer com que nós cresçamos a nossa vida cristã. Então o livro praticamente trata de recomeços, né? Ele apresentou um modo como Deus restaura o relacionamento entre Deus e o homem, no nosso relacionamento que foi rompido, né? Que foi quebrado. Então Deus mostrando como é que alguns relacionamentos são aí reatados. Então podemos aprender 3 lições, né, com a vida de Abraão. No caso de Isaac, né, as provações elas são inerentes à vida humana. A gente não pode deixar de pensar isso. Mas no mundo tereis aprovações, tribulações. No mundo tereis problemas. Por quê? Nós não somos do mundo, né? Nós estamos no... Então a obediência incondicional ela é fruto da adoração e da gratidão. Então precisamos obedecer, né? Que obedecer a Deus é fruto de ser grato, é fruto de saber que nós temos um ser que é soberano sobre nós, que nos domina, né, que nos controla e que também pode todas as coisas.
pode fazer todas as coisas. E por último, é preciso, né, nós precisamos, assim como Abraão, confiar em Deus, saber que Deus, ele é o suporte que você pode confiar, não é igual ao homem, né? Ele é falho. E agora nós vamos ver uma lição bem bacana, né, que é a vida de José, né? Esse filho jovem de Jacó, e também a gente conhece na história que ele também era o preferido de seu pai. A gente entende que as pessoas, a gente vê a partir do começo da vida dele, que ele tinha uma túnica que era diferente dos outros, né? Não podem pensar. E todas as pessoas usavam realmente túnicas naquele tempo. Mas José, ele tinha uma túnica que era diferenciada, era uma túnica talvez comemorativa, que era uma túnica colorida, uma túnica alegre. Isso demonstrava a valorização que seu pai tinha sobre a vida de José. Isso trazia em seus irmãos, né, um ciúme. Às vezes nós ficamos enciumados com os outros pelo aquilo que o outro tem, ou pelo aquilo que o outro é, ou por aquelas pessoas que outras pessoas se gostam, né, se ligam mais, né? Às vezes nós somos um pouco tímidos ou um pouco retraídos, e outras pessoas parecem que são mais alegres, são mais para frente, né? As pessoas parecem que gostam mais delas. Assim também era na vida de José. Então seus irmãos o odiavam, né, porque tinham ciúmes dele, porque seu pai aparentemente gostava mais de José do que dos outros irmãos. E mesmo depois de muitas injustiças, mesmo depois de tudo que passou na vida de José, ele se reergue, né, como governador do Egito. Vai lembrar aí um pequeno resumo de toda a história. Talvez a autoconfiança de José tenha levado seus irmãos a terem, né, esse ódio por ele. José, além de ser amado, ele também tinha sonhos e ficava declarando esses sonhos, né, aos seus irmãos. Talvez isso também possa ter causado ali no coração dos seus irmãos alguns problemas, né, aumentando aí a raiva que ele tinha deles, dizendo até que ele ia dominar sobre eles. Então seria difícil a gente pensar, né, como que o mais novo, talvez o mais velho dominasse sobre os mais novos, e não o mais novo dominasse sobre os mais velhos. Era uma coisa comum naquele tempo. Então ele era um filho predileto, né? Conhecia os desejos de Deus, né? Deus mostrava ali seus desejos através dos sonhos, e ele transmitia isso aos seus irmãos, à sua família. E talvez isso fosse insuportável aos seus irmãos naquele tempo. São seus 10 irmãos, né? E por fim, os irmãos chegam a conspirar contra a vida de José. Então a autoconfiança, né, moldada pela dor e aliada a um conhecimento pessoal de Deus, permitiu que José sobrevivesse e prosperasse quando a maioria teria falhado. Olha só o que José passou. De repente eu, com certeza, ia falhar. Todos os aspectos que José venceu. Ele passou por aspectos muito difíceis, né? Foi vendido como escravo, trabalhou como escravo, depois foi preso até chegar a ser faraó. A gente vê que existe um caminho árduo, e quando nós somos provados e aprovados naquele caminho árduo, nós podemos chegar a um patamar que outras pessoas chegaram. Então nós precisamos ter paciência, né? E confiança no Senhor. O Senhor tem o melhor para todos nós. Então a sabedoria e a confiança em Deus, né, são marcas e características do personagem, da personalidade, né, de José. E ver o tempo todo que é uma característica dele confiar em Deus em meio às adversidades e tudo aquilo que ele passou. E eu também preciso, né, o ser humano também confiar em Deus em meio a todas as adversidades que passamos. Quando eu estou desempregado, ou quando eu estou à procura de um emprego, quando eu estou passando por problemas muito difíceis em minha casa, de saúde ou outros, a confiança em Deus tem que ser uma característica, né, minha, tem que ser uma característica sua. Vamos buscar isso. Isso tem que ser inegociável. Confiar em Deus todo o tempo, sabendo que Deus tem o melhor em tudo, né, nos ganhos e também nas perdas. E José também tinha uma característica, que ele ganhava o coração de todas as pessoas que o cercavam. Quando ele passava nas tribulações, que ele está em Potifar, ele ganha o coração de Potifar, né? Quando ele está na prisão, ele também ganha o coração ali do carcereiro, né? Das pessoas que estavam ali em cárcere com ele. E quando ele está com Faraó, Faraó logo vê nele que
um cara diferenciado. Nós temos ganho, né, o coração das pessoas, temos sido esse tipo de pessoas que são diferenciadas para Deus, não para nós mesmos. A gente ganha, né, a gente tem um bônus, a gente ganha alguns bônus em ser bom para Deus, em ter essas características para Deus. Então o nosso ponto número 1 é injustiçado na família. Nos dias de José, todos possuíam a túnica ou manto, como nós já falamos, mas a de José, ela era diferenciada. E Deus tem dado, em minha vida, em sua vida, coisas que são diferenciadas. O que nós temos feito, com as nossas túnicas, com aquilo que Deus tem dado diferente para você. Então a túnica de José provavelmente era um tipo de copiada de uma realeza, talvez o pai, dele se inspirou numa túnica real. E isso ali fez uma diferença na vida dos irmãos, fez com que eles o odiassem mais. Então era uma túnica grande, bonita, com manga comprida, que ia até os tornozelos, colorida. Então faz com que os irmãos de José o odeiem e o vendam. José então foi vendido ao Egito pelos seus irmãos, e passam ali aqueles comerciantes indo a caminho do Egito, e logo os irmãos de José se agrupam e falam: vamos vender, vamos deixar só ele aqui, vamos tentar logo resolver o problema, já que a gente não pode matá-lo, a gente pega, vende e ele vai para longe e nunca mais o veremos. Ele acaba indo para o Egito, e onde uma série de dificuldades, depois de uma série de dificuldades, José se torna ali abaixo do faraó, torna ele um grande ministro do Egito. Então a nossa família, ela é uma instituição sagrada, assim como foi a de Israel. Hoje nós somos o Israel de Deus. Nós temos que ter a nossa família como instituição sagrada. De igual modo, nossa família eclesiástica, nossa família na igreja. Então, no contexto antigo de Israel, a felicidade consistia em fazer a vida produtiva. As pessoas queriam ter uma vida produtiva, queriam ter uma esposa fiel, filhos, ao redor da mesa. Entretanto, às vezes nós temos os nossos favoritos, fazemos o favoritismo entre um ou outro na família. Isso deveria criar. Então o favoritismo em nossa família ele pode criar inimizades entre irmãos, entre pais, entre tios. Isso pode ser também fonte de forte estresse para todos os membros dessa família, como ocorrera na família de Jacó. A gente vê ali Gênesis 17, verso 4. Então, não tenha favoritismos dentro de sua família. Se você ama um filho, ame o outro de igual modo. Às vezes quando nós temos... Aqui em casa aconteceu quando nós tivemos o Samuel, a gente sentiu que a Lorena precisava ser também abraçada. Nós pegávamos, e ainda pegamos o Samuel no colo, e ela se sente aquela garota grandona, ela também quer colo. É interessante, Pode ter um favoritismo. Se der colo para um, às vezes tem que dar colo para o outro. E quantas das vezes eu não tenho que pegar um em um braço e o outro no outro. E isso é muito legal. Então, não criemos favoritismos em nossas famílias. Precisamos buscar a tratar todos de igual modo. Assim também na nossa família eclesiástica. Não posso ter favoritismo também em meus cristãos, família na igreja. Preciso tratar todos de igual modo. Aquele que ganha muito, aquele que ganha pouco, aquele que tem carro, aquele que não tem, aquele que anda a pé. Então precisamos tratar de igual modo o idoso, o jovem e também a criança. Nosso segundo ponto. José também ele foi injustiçado no trabalho. A gente vai lembrar aí da casa de Potifar. Então Potifar, quando pega Moisés como escravo, ele percebe que tudo que ele colocava na mão de Moisés prosperava. E a casa de Potifar foi próspera. E também nós vamos ver que ele aparentemente poderia ser um rapaz de boa aparência. Então era aquele cara, o cara da hora. E o que acontece? A esposa de Potifar vai para cima de José. E José, não com medo de Potifar, mas com medo de Deus, ele recusa a esposa de Potifar. E isso causou muitos problemas. Então, ali no Egito era uma terra de muitos contrastes, nessa época. Tinha as pessoas que eram riquíssimas e também as pessoas que eram escravas, eram trabalhadores. E José encontra-se servindo na casa de Potifar, que era um oficial rico, e
era um oficial a serviço de Faraó. Então Potifar, ele era um servo também do grande Faraó. José age com integridade. José sempre age. Nós precisamos, irmãos, agir com integridade na nossa vida o tempo todo. Desde quando nós estamos no meio, né, pessoas que nos conhecem, desde quando nós estamos no meio de pessoas que nós não conhecemos. Às vezes nós pensamos que estamos longe, né, dos olhos e dos ouvidos. Nós não temos uma vida íntegra. Precisamos ter uma vida íntegra o tempo todo. E José, ele age ali com integridade diante do seu senhor, né? Do senhor Potifar, e também, principalmente, diante de Deus. Precisamos ter uma vida íntegra. Você pode conferir ali em Gênesis 39, do verso 6 até o verso 9. Ele não usava, José tinha uma espécie de poder dentro da casa de Potifar. Ele alcançou isso, né, como oportunidade para pecar, né? Ainda que difamado, ele permaneceu fiel. Às vezes Deus nos dá posições de privilégio, né, e nós não podemos fazer com que Deus, né, sinta vergonha de ter nos dado aquela posição. Então, às vezes você é um grande ministro, às vezes você prega, às vezes você também é um chefe no seu trabalho, né, às vezes você é um supervisor, uma supervisora, ou às vezes você é um vendedor que você lida com o dinheiro, né, de outras pessoas, né, você trabalha no caixa. Nós precisamos ser íntegros o tempo todo. Mesmo que nós tenhamos o poder ou a possibilidade, né, de nos desviar, de pecar, né, nós não podemos fazê-lo. E ainda que nós sejamos difamados, às vezes, né, principalmente as pessoas que trabalham com o público, falar, esse cara é um péssimo vendedor, ou esse cara, não sei. Se nós sejamos difamados, nós precisamos permanecer fiel àquela pessoa que nos contratou, fiel à nossa igreja, fiel ao nosso pastor, fiel principalmente a Deus. Então, assim, mostrando a nossa fidelidade, mostrando a nossa cristandade, né? Ser realmente cristão. Então, a difamação, ela é uma injustiça que realmente dói na alma. Imagina o que passou pela cabeça de José, né? Sendo difamado, trabalhador, sendo difamado pela esposa, o que acontece com ele? Ele vai preso. Aquilo ali com certeza dói na alma. E quando você ou eu somos difamados, também dói na nossa alma. Mas nós precisamos ter em mente também o que Deus acha. Você realmente é aquilo que as pessoas estão falando? Às vezes precisamos mudar, mas às vezes as pessoas precisam mudar o olhar dela. Então aprendemos com José que as circunstâncias, elas não determinam a nossa essência. Então qualquer circunstância que você passe, ela não determina quem você é. Ela não pode determinar quem você é. Às vezes, como eu, né? A gente mora aqui no morro, mora às vezes numa favela, né? Às vezes nós, não sei o tipo de criação que nós tivemos, mas isso não pode determinar quem você é, a sua essência, né? Porque a sua essência é Deus. Então, ao colocar o nosso coração em Deus e ter sempre intenções puras, somos capazes de administrar as nossas frustrações e direcionar a nossa vida. Então nós precisamos colocar a nossa vida em suas direções, aquilo que a palavra diz que eu sou, né? Aquilo que a palavra diz que eu devo ser, e assim a minha vida vai ser melhor. Pois assim como o Senhor, né, esteve com José, Ele também vai estar comigo, porque Ele mesmo prometeu isso, Mateus 28, né, 18 ao 28. Pode conferir ali esse texto também, maravilhoso. Então nós precisamos ter a nossa vida em Deus, porque Deus vai estar conosco o tempo todo. Ainda que o cenário seja sombrio, né? Hoje nós passamos um cenário sombrio, difícil, voltando agora aos nossos cultos. Quanto tempo nós estamos fora, né, de nossos cultos por causa do Covid? Mas nós precisamos ter convicções, né, que Deus tem o melhor para nós e que Deus está conosco o tempo todo. Ponto 3, e o terceiro ponto que nós vamos pensar nessa manhã, é injustiçado e esquecido na prisão. Ele também foi injustiçado, foi preso por uma coisa que ele não cometeu. Talvez a sua alma, talvez eu, talvez você, íamos ficar revoltados, né, com Deus ou com as pessoas. Talvez até fazer mesmo aquilo que as pessoas estão falando que nós fizemos e não fizemos.
Mas nós não podemos ser assim. Ele foi injustiçado. E ele também foi esquecido. E vê ali o caso em que ele revela os sonhos, né, aos seus companheiros de cárcere. E aquilo realmente acontece. Ele passa a Deus, realmente tem sonhos, né, e leitura de sonhos através da vida de José. Então as prisões, elas eram lugares, né, ainda são lugares horrendos, né, são em condições desprezíveis de habitação. A gente vê isso aí quando algum telejornal, né, mostra. Elas eram utilizadas para abrigar trabalhadores para trabalhar forçado. Não era um local igual hoje que as pessoas permanecem lá, mas também trabalhavam forçadamente. Era realmente uma escravidão. Ou para aguardar um julgamento, também era aquele lugar em que as pessoas aguardavam um julgamento. E às vezes as pessoas ficavam ali aguardando até que alguém se lembrasse delas. E José passou por isso. Então, enquanto prisioneiro e também escravo, ele poderia ter perdido as esperanças. Quantas vezes nós não perdemos as nossas esperanças quando estamos prisioneiros ou escravos de algum pecado, de alguma vontade? Mas a gente vê que José não perdeu as esperanças. Não perca as esperanças. Deus sempre está conosco. Então ele poderia ter perdido as esperanças na situação em que se encontrava. Tudo aquilo que ele passou, vendido para seus... acusado injustamente, né, por Potifar, e agora encarcerado. Porém, ele deu o seu melhor em cada situação realizada. Nós precisamos dar o nosso melhor o tempo todo. Eu vim em um contexto em que nós éramos pedidos, né, ou solicitados, ou treinados a dar 200%. Às vezes nós não chegamos a dar 50% ou 60%. Devemos fazer muito mais, aí nós nos resguardamos. Mas nós precisamos nos aplicar naquilo que nós fazemos e dar realmente o nosso melhor. E às vezes o nosso melhor é muito pouco, 100%. Nós podemos dar muito mais. A gente limita o nosso melhor. Então expanda seus horizontes. Dê 200, 300, 400%. E aquilo que você pode fazer melhor para Deus. Mas enquanto o assunto era sonhos, né, a gente sabe que José era aí o homem dos sonhos. José voltava sempre a sua atenção sempre para quem? Para Deus. Então quando ele vai revelar os sonhos, ele nunca fala que ele está revelando os sonhos. Fala que quem está revelando os sonhos é Deus, e Deus que pode revelar. Então José dá aí testemunhos do Senhor. E às vezes nós pecamos nisso, né, irmãos? Às vezes nós vamos falar e nós falamos de modo pessoal para as pessoas. Nós precisamos dar testemunho do Senhor, testemunhos daquilo que o Senhor pode fazer, testemunhos do poder, né, de Deus. Às vezes nós conhecemos pouco a Deus, precisamos nos aprofundar no conhecimento de Deus e assim saber realmente o que Ele é, o que Ele pode fazer por nós e pelas pessoas também. Ter a convicção, porque às vezes os nossos atos, né, falam mais ou são mais gritantes do que as nossas palavras. Às vezes nós falamos com uma pessoa, Deus é bom, mas os nossos atos, eles provam totalmente o contrário. As pessoas não confiam que Deus realmente é bom através dos seus atos, através dos meus atos. Então nós precisamos gritar com as nossas palavras e também com o nosso agir, com o nosso testemunho. Deus é bom, pode fazer. Na verdade, quem é Deus, né, na minha vida? Quem é Deus na vida? Então José, ele transforma essa questão da falar dos sonhos em um testemunho poderoso do Senhor. Todo o tempo ele fala que era para a sua família, né? De repente na casa de Potifar, ali no cárcere, ali, entre os seus amigos carcerados, Deus falou. E quando ele chega na presença do faraó, né, a grande autoridade, ele também testemunha do Senhor. Se nós não estamos testemunhando, olha só, nós não estamos testemunhando do Senhor em meio à nossa família, em meio às pessoas que trabalham conosco, nós nunca vamos chegar às grandes autoridades. Nós precisamos começar o nosso testemunho aqui embaixo, né? A base da pirâmide,
para podermos testemunhar também o pico da pirâmide. Pessoas às vezes falam, poxa, eu nunca vou falar com o presidente. Mas se Deus pode te levantar, Deus levanta pessoas que estão testemunhando. Se você não testemunha, o que Deus vai te colocar de repente de frente a um presidente, de frente a Faraó? Então nós precisamos trabalhar na base da pirâmide e ir crescendo no nosso testemunho. Ver que José foi sempre crescendo. Então, testemunho a todo tempo. Pratique aquilo que Deus falou. Testemunhe. Fale dele, fale das maravilhas dele. Então, as nossas oportunidades, né, elas são importantes e elas podem ocorrer quando menos esperamos. Então, se eu não tenho a prática de testemunhar, imagine quando eu estiver diante de uma autoridade ou diante de uma pessoa que pretende se suicidar, por exemplo. A pessoa vem diante de você estressada, já pensando em dar cabo de sua vida e você nem percebe. Você não tem ali a sua visão, a sua percepção ativa. Você não testemunha da pessoa. Testemunho que a pessoa precisa ouvir, né? Então, assim, nós precisamos realmente testemunhar. Porque Deus vai dar oportunidades, né? E às vezes as oportunidades passam. E às vezes nós perdemos as oportunidades. Não perca as oportunidades que Deus tem dado a você, meu irmão. Deus está te abençoando e te dando muitas oportunidades na sua vida. Aproveite-as. Precisamos estar sempre preparados. E José, o tempo todo, ele dá todo o crédito. Ele se assegura. Ele é seguro que os créditos vêm de quem? Ele, né? Não, os créditos vêm de Deus. Não é ele quem vê os sonhos. Não é ele quem recebe o significado dos sonhos. Sim, é Deus quem dá o significado dos sonhos. Nós às vezes ficamos com os testemunhos para nós, né? Quando nós arrumamos um grande emprego, quando nós ganhamos uma grande bênção, mas nós precisamos quem primeiro? Deus, assegurar testemunho, que as pessoas vão entender que o poder está em Deus e não naquilo que você fez, não naquilo que nós fazemos. Então provavelmente nós não vamos interpretar sonhos, né, para um rei, mas as pessoas que te conhecem, as pessoas que me conhecem, elas precisam ver Deus em nossa vida. Vamos pensar dessa forma. De repente eu posso pensar, poxa, eu nunca vou chegar de frente a um faraó, né? Ou de frente a um presidente, ou de frente a um rei. Mas as pessoas que estão à nossa volta, elas precisam conhecer o Deus, né, do nosso testemunho. Deus da nossa vida. Deus que está em suas ações, não as suas ações, não aquilo que você sabe, mas o Deus que está por trás de você, o Deus que está por trás de suas ações. O Deus que está por trás de suas palavras, né, do seu agir, em seus sábios conselhos. Conselhos não são os seus. É o Espírito Santo que te ilumina, né, a sua mente. Te faz falar aquilo, lembra do texto? E te faz falar aquilo que você nem lembrava que você sabia. Mas é Deus, é testemunho de Deus que age em sua. Número 4, vamos pensar um pouco que, no final das contas, né, José ele foi honrado por Deus em todas as adversidades. Deus preservou a vida de José. Moisés não sai da cabeça. Então Deus preserva a vida de José. Daqui a pouco nós vamos chegar em Moisés. O tempo todo preserva quando os irmãos o jogam no poço, né? Preservam quando ele é vendido como escravo. O preserva quando na casa de Potifar. Deus preserva a vida de José na prisão e Deus o exalta, né? Quando ele chega de frente a Faraó. Ele passa a ser o segundo no comando de uma das maiores nações da época, o Egito. Olha só onde Deus pode te levar. E se Deus não te levar, Ele é Deus, né? Ele sabe o que Ele quer com você, aonde você está. O que nós precisamos fazer? Nos colocar à disposição de Deus, né? Honrá-lo, obedecê-lo. Então Deus usou até as más ações, até os problemas que José teve, né, para cumprir o seu plano definitivo. Você acredita que Deus tem um plano na sua vida? Às vezes a gente fala isso como um jargão, mas você já perguntou para Deus: Deus, qual é o plano que o Senhor tem para a minha vida? Isso precisa deixar de ser um jargão, um evangeliquez, e precisa ser real, porque Deus tem uma razão na sua vida. Deus tem um plano para você. Deus quer que você obedeça, né, o plano dele. Às vezes a gente desvia do plano, porque a gente sempre acha que o nosso plano é melhor. Ou às vezes nós tentamos ajudar Deus nos seus planos. Deixe Deus fazer os seus planos depois.
se coloque à disposição. Pergunte para Deus qual que é o seu plano. O que o Senhor quer que eu faça? Então ele envia, olha só como é que acontece. Ele envia, diante de todos esses problemas, ele envia José para preservar toda uma nação. E Deus tem te enviado, né, para preservar as nações. O que nós temos feito com isso que Deus tem nos dado? Há pouco tempo, né? Ano passado, pouco tempo não, esse ano quase todo, nós ficamos aí de quarentena, mas há pouco tempo nós falamos sobre o poder da igreja, né? O que a igreja tem feito no bairro. Então, Deus, né, tem feito através da sua vida para preservar o bairro Belo Horizonte. E Deus tem feito através da sua vida para preservar Fazendinha, Vila Brasília, para preservar Coqueiros, Mariana na Torres, Vale Verde, né, Retiro, Bom Jesus. É o nosso entorno. São as pessoas que moram em nosso entorno. Será que nossa vida tem sido significante aonde nós estamos instalados, aonde Deus nos colocou? E como que Deus, se você não está sendo significante onde Deus te colocou, como Deus pode te levar a outros patamares? Precisamos ser significantes para Deus, né? Onde Deus nos coloca. Todos aqueles problemas, tudo que nós passamos, vão nos levar a algum lugar, assim como José. Então Deus usa a vida de José para preservar todo o Egito e toda a terra conhecida. Era o único local onde Deus deu uma estratégia para preservar a vida das pessoas. As pessoas iam até o Egito, iam até José. E as pessoas vão até você para buscar alimento. As pessoas vão até você para buscar uma bênção, buscar uma palavra, um conselho. E você vai estar preparado para isso? Eu tenho certeza que sim. Eu tenho certeza que você é uma bênção nas mãos de Deus. Então os nossos planos, eles não são ditados pelas nossas próprias ações ou por uma ação humana. Os nossos planos precisam ser ditados pelo coração de Deus, pelos planos de Deus. Então olha só o texto de Gênesis 50, verso 20. Vós bem intentastes mal contra mim. E o mal sempre vai vir contra mim. Porém, todavia, né? Deus o tornou em bem. Deus pode tornar todo o mal em bem. Os planos dele. Para fazer como se vê nesse dia, né, aquele dia de bênção que as pessoas não estão vendo. Para conservar em vida um povo grande, uma grande nação. Então Deus pode transformar tudo aquilo que às vezes a gente acha que Deus nos esqueceu, né, em certos problemas, para transformar em bênção e salvar as nações. Alcançar as nações através da sua vida, através do seu testemunho, através daquilo que você tem feito, das suas palavras, do seu conselho. Mas para isso, né, você precisa viver e testemunhar, você precisa falar, você precisa viver uma vida de Deus. E José, né, ele foi provado ser um conselheiro confiável, né, de Faraó. Então, às vezes, nós precisamos também ser conselheiros confiáveis, né, de Faraó, para o nosso irmão, para aquelas pessoas que necessitam, né, que não são irmãos, né, em Cristo. Elas precisam ter você uma pessoa confiável. Precisamos ser confiáveis. Então, aproveite as oportunidades, né, que Deus tem nos dado para provar que você é confiável, né, em todos os detalhes. Deus vai te dar oportunidades, né? Você precisa ser confiável, testemunhando de Deus, sabendo que é Ele que está à frente. E as pessoas vão falar assim: nossa, que plano é confiável, como plano é confiável, você é confiável. Vão poder te dar mais do que você pensa, né? Então o segredo, né, da fé de José é uma vida inteira de confiança em Deus. É uma vida inteira de confiança nos planos e nos sonhos de Deus. Isso é tão evidente na vida de José que até em meio às injustiças, né, o amor de Deus prevalece. Olha, o amor de Deus prevalece o tempo, a ponto de salvar as nações da época. Então as pessoas virão diante de ti. Você é uma pessoa confiável, você dá testemunho do Senhor, você é uma pessoa obediente, conhece os planos de Deus para a sua vida. José conhecia os planos de Deus para a vida dele, acreditou nos sonhos.
E as pessoas vão vir atrás de você, porque você vai ser a pessoa que tem alimento para a vida delas, que tem um conselho para a vida delas. Você é a pessoa que tem Deus que vai dar significado aos sonhos delas. Só habilidade bacana. Então, para pensar e agir, o importante não são as adversidades ou as intenções da vida, né? Mas a atitude com relação a elas. Qual a atitude que você está tendo com relação às coisas que estão acontecendo agora? Então, com a ajuda de Deus, né, qualquer situação pode ser usada para o bem, mesmo quando as pessoas desejam utilizá-las para o mal. Então, Deus está sempre à frente. Confiança em Deus. Então, assim como fez José, Deus pode transformar as injustiças e as adversidades que você tem vivido em bênção para a sua vida e para as pessoas com que você convive, para o seu bairro, para a sua cidade. Então confia e tenha esperança no justo juiz que é Deus. Salmo 40, verso 1. Que o Senhor te abençoe nessa manhã. Que o Senhor, né, te guarde nessa manhã. Essa palavra realmente nós possamos colocá-la em prática. Leia o texto, a vida de José. É uma vida muito legal, legal que até as crianças entendem. Aproveite, é um texto grande, mas nós temos a semana toda para debruçar sobre ele e aprender mais da vida de José. Espero que o Senhor tenha te abençoado nessa manhã. Eu queria orar com você mais uma vez, para abençoar a sua vida, abençoar a vida de sua família e abençoar os planos de Deus na sua vida. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela vida nossos irmãos que estão ouvindo agora a palavra que vem direto do teu coração e aprendendo através da vida de José. E as adversidades que são levantadas contra nós nos ensinam. E, Senhor, assim como fez a José, dá-nos, Senhor, a possibilidade, a oportunidade de testemunhar as pessoas, testemunhar as lideranças, testemunhar em todo o tempo, né? Testemunhar do teu amor, da tua fidelidade, do teu poder. Que as pessoas possam vir a nós e entender os planos de Deus através da vida dela. E que nós também possamos entender os planos de Deus em nossa vida. E que nós sejamos, ó Pai, celeiros de alimento para as pessoas. Possamos ter a palavra certa no momento certo para a pessoa certa. Te agradecemos, ó Pai, por esse tempo e por essa manhã. Por aprender através da vida de José. Por aprender através da vida, a nossa vida através da tua palavra. Sempre aprendendo de ti. Em nome de Jesus. O Senhor nesse momento nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer sobre ti o teu rosto e te dê paz e harmonia, saúde. Deus nos abençoe. Deus te abençoe, meu irmão. E estamos aí às vésperas do culto presencial. Estamos muito felizes com podemos nos ver. Esperamos assim com toda segurança nos poder ver, né? Você que pode estar junto, vamos estar lá junto. E vamos... Aquelas pessoas que não vão poder estar no presencial, teremos aí o nosso culto online, né? Aproveite também todo esse tempo. Deus continue te abençoando e te guardando, em nome de Jesus. Amém. Jesus, vendo a multidão, se assentou no monte e começou a pregar e dizer: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Calado, não posso ficar de mãos atadas, com tantos votos comprados, cartas marcadas, profetas calados. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Não, não, bem-aventurados que têm sede de justiça. Tenho sede de justiça, sede de justiça. Sacia minha sede, Senhor. Eu tenho sede de justiça, sede de justiça. Sacia minha sede, Senhor. Eu tenho
sacia minha sede, Senhor. Eu tenho sede de justiça, sede de justiça, sacia minha sede, Senhor. Não posso ficar calado, não posso ficar de mãos atadas, com tantos votos comprados, cartas marcadas, profetas calados. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Não, não. Bem-aventurados que têm sede de justiça. Yeah. Eu tenho sede de justiça, sede de justiça, sacia minha sede, Senhor. Eu tenho sede de justiça, sede de justiça, sacia minha sede, Senhor. Eu tenho sede de justiça, sede de justiça, sacia minha sede, Senhor. Eu tenho sede de justiça, sede de justiça, sacia minha sede, Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê